Bom dia, caros internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês a igreja mais antiga do município de Itapipoca, que é a igreja do atual distrito do Arapari, antiga sede do município da Vila da Imperatriz. Sabemos pelos nossos vídeos anteriores, o primeiro templo religioso construído foi a igreja de pedra, polida há bastante tempo. Então nos resta a igreja de Nossa Senhora das Mercês. Nós vamos mostrar para vocês aqui. Essa igreja foi construída no final do século XVIII pelo casal Francisca Pinheiro do Lago e Jerônimo de Freitas Guimarães. Então a gente vai mostrar para vocês aqui, né? Estamos mostrando aqui a fachada dela, a fachada externa dela. Ela fica no alto e tem o cruzeiro na frente, né? Era comum naquela época. Essa igreja tem todo um estilo barroco. E nós vamos subir aqui as escadarias da igreja. Como ela fica no alto, tem todo um processo de subida. Eu peço desculpa a vocês por estar usando máscara, mas como tem outras pessoas envolvidas no vídeo de hoje, por questão de segurança, né, nós vamos estar usando máscara nesse vídeo. Então estamos aqui nesse momento subindo as escadarias do templo, para que possamos então adentrar a igreja, onde nós vamos mostrar a parte interna dela. Ela é na realidade um templo bem antigo, né? Toda a estrutura dela. Você vê aqui, tem a parte onde ficava o coral, certo? Ele é construído em madeira e no momento está precisando inclusive de um pequeno reparo, né? Para que lá atrás dá para vocês verem muito bem a parte dela. Era comum no século XVIII e século XIX a construção dos templos religiosos ter um formato de cruz. Então a gente vê toda essa parte central dela aqui da entrada, né, bem comprida, como vocês podem ver. E a parte aqui da frente, onde a gente se aproxima do presbitério, da imagem da padroeira, ela já tem as laterais, esquerda e direita. Dá para ver, lado esquerdo. E aqui nós vamos ter o lado direito. Quem está na realidade do lado direito e do lado esquerdo, ele não tem acesso às pessoas que ficam na parte central do templo. Esse era um formato bem característico dos templos religiosos durante o século XVIII e século XIX. Aqui a gente vem para a parte do presbitério, onde fica a imagem original da padroeira. Quando construída nas últimas décadas do século XVIII, pelo casal Jerônimo de Freitas Guimarães e Francisca Pinheiro do Lago, eles fizeram a doação da terra, meia légua de terras, para Nossa Senhora, intitulada com o título de Das Mercês. E fizeram a doação no cartório de Sobral, que era então a sede do nosso município. Esse documento ele foi resgatado pelo Soares Bucão no seu livro A Vila da Imperatriz, de 1939. A aquisição dessa imagem da padroeira, Nossa Senhora das Mercês, também foi feita pelo casal. Ela foi adquirida em Portugal
né? E disse a oralidade do povo que pelo valor de 200 mil réis e um escravo, o valor de um escravo teria sido vendido um escravo para poder se adquirir essa imagem, que era na realidade uma imagem coroada de ouro, né? A coroa da padroeira, Nossa Senhora das Mercês, ela era totalmente de ouro, né? E tinha uma corrente também de ouro que ligava a mão direita de Nossa Senhora à mão direita do Cristo, do Menino Jesus. O que se sabe é que com a descida da imagem para Itapipoca, em 1868, quando foi construída então a igreja matriz, a nova matriz do município, de lá não se sabe o paradeiro que foi dado, né? A coroa original e a corrente que ligava a mão da Virgem ao Menino Jesus, a mão do Menino Jesus. O importante é que depois de tantos anos, sabe-se que essa imagem ela ficou sendo levada e trazida de Itapipoca para a antiga sede. E a última ida foi uma procissão que teria sido feita na década de 50 já do século XX. Teria tido como cabeça da história o chefe político Pérez Teixeira. E essa imagem foi conduzida para a igreja matriz do município, lá na planície, em Itapipoca. Lá ela ficou guardada na sacristia da igreja até 2019, quando, depois de muita luta dos moradores aqui do atual distrito do Arapari, né, de algumas lideranças, historiadores, essa imagem foi permitida a recondução dela para o seu templo de origem. Foi feita uma grande procissão de Itapipoca, saindo da Catedral de Itapipoca até aqui o distrito do Arapari, conduzindo a imagem original de Nossa Senhora das Mercês. E ela foi então, após a celebração de uma Santa Missa, ela foi então reintroduzida no seu altar original, onde permanece até a atualidade, onde deve permanecer para sempre, enquanto esse templo durar, né? Então, hoje a importância desse vídeo histórico para a Itapipoca e para os demais internautas, né? Onde a gente vem ressaltar a importância da religiosidade dos portugueses que aqui chegaram, a forma como esse povo conduziu a construção dessa região aqui em cima da serra, a transformou em um grande município que hoje é a nossa Itapipoca. Neste templo que nós estamos no momento, que é a igreja de Nossa Senhora das Mercês, que diz a oralidade e os nossos memoristas, que teria dado início à sua construção em 1772, aqui foram sepultados quase todos os nossos antepassados. Os portugueses que vieram para Itapipoca, todos eles foram sepultados neste templo. Igualmente, como a própria mãe dela, mesmo tendo falecido aqui no sítio Santa Amaro, essa igreja ainda não era construída. Tinha a igreja de pedra, lá em São Bento. Então, as pessoas que faleceram antes da bênção deste templo do Arapari, elas foram sepultadas na antiga igreja de pedra, lá em São Bento, hoje no atual município de Amontada. Essa igreja hoje já não mais existe, como dissemos no início desse vídeo.
Mas aqui tem todos os nossos antepassados, todos os portugueses que vieram para Itapipoca e criaram o município inicialmente chamado Imperatriz, depois Itapipoca, estão sepultados neste templo aqui, na igreja bicentenária da Itapipoca, né? É preciso que a gente compreenda o valor histórico, a simbologia religiosa que esse templo tem, não só para o Arapari, mas para a Itapipoca, para a nossa diocese como um todo, né? É necessário compreendermos o sentido que ele tem na vida religiosa cristã do povo que aqui chegou, construiu história, e dos seus descendentes na atualidade, e da população de uma forma geral. Esta igreja precisa ser compreendida como patrimônio histórico, né, do Brasil. Ela precisa ser tombada, ela precisa ser preservada. Não se pode pensar em mexer num templo religioso bicentenário sem dar a ele as condições de permanência da sua originalidade, né? Isso aqui tem valor, né? Valor religioso, valor cultural, histórico dentro do município de Itapipoca. Então, caros internautas, é um momento ímpar, né? Aqui abaixo da imagem de Nossa Senhora das Mercês, hoje tem inclusive a imagem de São José, numa recordação ao primeiro nome dado a esta região, que era Sítio São José, onde residiu o casal Jerônimo de Freitas Guimarães e Francisca Pinheiro do Lago, que foram os idealizadores, né, da construção, foram quem doaram as terras, foram quem iniciaram todo o processo, que na realidade não foi somente financeiramente, não foram só eles, né? Todos os demais moradores da região na época entraram financeiramente com suas colaborações para a construção desse templo religioso. Para finalizar o nosso vídeo, nós queremos agradecer à comunidade do Arapari, que também sempre nos acolhe, dizer que é um momento ímpar da nossa história. Como historiadores, está voltando às nossas origens, aqui dentro desse distrito, dentro do templo que está registrado toda a história inicial da constituição e da construção do município da Itapipoca. Hoje, o símbolo estrutural que representa toda a nossa tradição está aqui em cima da serra, no Arapari, e especificamente no templo religioso, na igreja de Nossa Senhora das Mercês. Que Nossa Senhora das Mercês, hoje padroeira da diocese de Itapipoca e padroeira da igreja do Arapari, continue intercedendo ao seu Filho Jesus, nos abençoando, nos protegendo, nos fortalecendo na nossa fé, na nossa caminhada de cidadãos e cidadãs brasileiras, e que possamos continuar a nossa missão de sempre defender, de levar cada vez mais a um maior número de pessoas informações, e que devagarinho a gente vá fomentando na população de Itapipoca, de um modo geral, a necessidade de conhecer, a partir do conhecimento, ter o amor pelas nossas raízes, pelas nossas tradições, pelas coisas belas que os nossos ancestrais construíram e nos deixaram como patrimônio para as gerações do presente. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós.